Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos então à nossa aula da semana de literatura, onde vamos estudar o conteúdo do módulo 22. Peguem então o livro 2 do ângulo de vocês para acompanhar então a nossa aula. Vamos lá? No módulo 22, nós temos como título leitura de um texto didático expositivo, mais precisamente nós vamos estudar a crônica. Não estudar a crônica em si, mas como você deve ler e, claro, aqui nessa aula eu vou mostrar para vocês um pouco mais pontos específicos sobre a crônica. Por quê? Porque desde o 6º ano, você sabe que a crônica ela fica na fronteira entre o jornalismo e a literatura. A crônica ela tem essas especificidades, ela tem esses detalhes. E uma das habilidades mais importantes para que você seja um estudante autônomo e tenha sucesso é a de ler bem os textos didáticos de todas as disciplinas. Ler bem significa, lembra que eu falei para vocês sobre um leitor proficiente e um leitor autônomo? Esse leitor proficiente, e para que você seja esse leitor autônomo, você precisa do quê? Ter grande atenção e compreender o conjunto do texto, observar e interpretar os detalhes, o vocabulário, conceitos, explicações e os exemplos, selecionar os detalhes mais importantes e fazer anotações organizadas e expor o conjunto de conhecimentos aprendidos em um texto pessoal, oral e escrito. E tudo isso nós vamos observar dentro desse gênero que chamamos de crônica. Eu quero diferenciar para vocês leitura extensiva e leitura analítica. Ah, professor, leitura é leitura. Será que qualquer leitura é a mesma coisa? Não é, pessoal. E no livro de leitura nós temos dois tipos de leitura. Nós temos a leitura extensiva e a leitura analítica. A leitura extensiva é a leitura silenciosa e rápida, por meio da qual o leitor procura uma compreensão do sentido geral do texto. Ou seja, a leitura extensiva é aquela primeira leitura, aquele primeiro contato que você tem. Lembra como nós professores falamos assim? Faça uma leitura silenciosa e só depois ele vai ler com você e vai te explicar direitinho os detalhes. Então, essa é a primeira leitura que você faz em sala de aula na sua casa, que é essa leitura silenciosa, chamamos de leitura extensiva, que tem o objetivo somente de você compreender o sentido do texto. Do que o texto está falando? Sobre o que ele está falando? É o primeiro contato. A leitura analítica é a leitura pausada em que se retomam trechos para melhor compreendê-los, acompanhada geralmente de anotações esquemáticas. Observe, primeiro você deve fazer uma leitura extensiva, que é a leitura silenciosa, individual, que você tem o objetivo de entender do que se trata o texto. Após a leitura extensiva, você deverá fazer uma leitura analítica, que é a leitura que você vai analisar e pesquisar palavras que você não conhece, que você desconhece, pesquisar em dicionário, fazendo anotações esquematizadas, dando pausa naquele trecho que você não entendeu muito bem. Então, a leitura esquematizada é a leitura analítica, ela é uma leitura mais profunda. Então, um bom leitor, um leitor proficiente, um leitor autônomo, ele tem que saber, tem que ter em suas mãos, tem que saber tanto a leitura extensiva e principalmente como fazer essa segunda etapa da leitura, que é uma leitura analítica. Vamos então ler o texto A Crônica, onde vocês vão... esse texto aqui ele trata da crônica no seu sentido etimológico, ou seja, no seu significado. O que significa a crônica? Vamos fazer a leitura então. O significado etimológico da palavra crônica nos remete para um gênero textual específico, o relato histórico. Em suas origens, realmente, a crônica tinha a função de relatar, historiar, com fidelidade em ordem cronológica, acontecimentos contemporâneos ou de épocas bem próximas do autor. Portanto, ela pretendia ser um documento histórico, um registro para a posteridade. Em Portugal, por exemplo, existia no final da Idade Média um cargo oficial de cronista-mor do reino, cujo titular era responsável por escrever a crônica, ou seja, a história dos reinados. Mas a crônica sofreu uma evolução ao longo da história. A crônica moderna, produzida para ser publicada em jornal ou revista, surgiu apenas a partir do início do século XIX. Atualmente, ela é feita também para divulgação em outros meios, como a internet, o rádio e a televisão. Das características do gênero antigo, preservou somente a ligação com o tempo presente,
com a atualidade que justifica a manutenção de seu nome. No sentido mais amplo, crônica, plural de crônico, em latim significa relativos ao tempo, ou seja, relato de acontecimentos do presente ou em ordem temporal. O fato de ser publicado em jornal explica as principais características da crônica. Os estudiosos, os próprios cronistas, costumam salientar, por exemplo, a efemeridade. A crônica não tem pretensões a durar, uma vez que ela é filha do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi feita originalmente para um livro, mas para essa publicação efêmera que se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha. Mas embora seja filha do jornal, a crônica é diferente dos outros textos jornalísticos, mesmo tratando de fatos sociais, políticos, econômicos, de acontecimentos do dia a dia e de experiências pessoais do autor. Não tem função de informar ou de analisar. O leitor espera encontrar nela uma pausa, uma reflexão amena, um devaneio poético e principalmente muita ironia e humor. Essa leveza em meio à gravidade das notícias, artigos editoriais, é a causa de sua brevidade e de sua língua estar bem próxima da oralidade, cujas frases aparentemente muito espontâneas, vocabulário simples do linguajar comum, jogos de palavras e até o uso de gírias e garjões, com frequência o autor utiliza uma transformação do fato real, que é o assunto jornalístico, em um fato ficcional, que é próprio da literatura, chegando mesmo ao estranho e ao fantástico. Assim, opera-se na crônica uma grande mistura de gêneros e de tipos textuais. Cada texto particular pode situar-se por suas características dominantes em algum ponto entre dois extremos, ou seja, entre o texto informativo ou jornalístico e o texto ficcional ou poético. Há, portanto, inúmeras possibilidades de classificação, como a crônica descritiva, crônica narrativa, crônica dissertativa pelo tipo textual predominante, crônica humorística, crônica reflexiva pela mistura de gêneros, crônica mundana ou social pelo assunto, crônica política, crônica teatral e etc. A crônica narra muitas vezes mal se distingue do conto, sendo classificada como crônica apenas pelos fatos de ser escrita para uma coluna de jornal. Então, na aula de hoje nós vimos mais detalhadamente o que significa a crônica, suas principais características, e vinculados aí a essa leitura que nós estudamos, que é a leitura mais silenciosa, a primeira leitura que você deve fazer, e uma leitura analítica, uma leitura mais profunda. Então, pessoal, por hoje é só, espero que tenham gostado. Eu quero que vocês façam as atividades propostas nesse módulo, tá bom? E até a próxima aula. Acompanhe as redes sociais da Agenda Edu.